Vasco iniciará a pré-temporada sem o seu elenco completo. Já a galera que vai jogar o Carioca terá reforço de meninos da base. Vamos falar também sobre Vargas. Olha, o jornalista Jorge Nicola disse que o Alexandre Matos negou a situação. E aí, será que ele está escondendo o jogo ou foi real nessa declaração? E também sobre a chegada de João Vitor e o Vasco barrou a saída de House nesse ano. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Gigante da Colina já se apresenta nessa semana, hein? Dia 5, alguns jogadores já vão passar por exames médicos. Dia 6, aí a maioria já deve estar aqui. Dia 8, o Vasco viaja para o Uruguai, onde começará a fazer sua pré-temporada em Punta del Este. No dia 18, 10 dias depois de estar no Uruguai, o Vasco enfrenta o San Lorenzo. No dia 21, o Vasco enfrenta o Deportivo Maldonado. Muito provavelmente, o Vasco não deve ter todos os seus reforços para o ano nessa pré-temporada. Por exemplo, João Vitor foi o único anunciado, deve estar. A expectativa, inclusive, Emerson Rocha trouxe essa informação, é que João Vitor esteja no Brasil a partir da quarta-feira, desembarque às 15 horas para poder se apresentar. E aí, no dia 5, ele já vai ao CT, né? Provavelmente dia 5 ou dia 4 ele já vai ao CT, passa por exames, assina contrato e aí para a parte da pré-temporada do Gigante da Colina. João Vitor estava em atividade, apesar de não estar jogando, estava treinando normalmente no Benfica, chega com a alcunha de uma das maiores contratações da história do Vasco, impacta o mercado. Outro jogador que foi ventilado hoje, né, segundo os representantes do jogador, o Vasco estaria em conversas com ele. Hoje, o Alexandre Matos trouxe essa informação, falou ao Nicola, né, segundo o Jorge Nicola, em conversas com o Alexandre Matos negou que o Vasco tenha alguma conversa com o Vargas e deixou claro que não interessa, não é o perfil que a 77 quer e que, neste momento, o Vasco busca jogadores com outro perfil, jogadores mais jovens, que possa ter um valor de revenda, competitividade, quer buscar títulos. Então, desconversou. Agora sim, a gente sabe como é o Matos. O Matos não gosta de estar abrindo o jogo. Eu falei aqui ontem que eu duvidava dessa questão do Vargas porque o Vasco tem muitos estrangeiros, né? Teoricamente o Vasco pode usar 7 no jogo. Então, seria algo que o Vasco queimaria uma vaga de estrangeiro com um jogador que teoricamente não seria titular porque não vem fazendo bons campeonatos desde a última temporada que veio para o Vasco da Gama. Mas enfim, né? O Matos disse aí que não tem nada entre Vasco e Vargas. Outro jogador que teve propostas, mas que o Vasco não deve deixar sair é o House, com a eminente saída de Ivan. Inclusive, que novela do Ivan, né? Vai pro Curitiba, vai pro América Mineiro, agora vai pro Inter. Ninguém sabe para onde o Ivan vai. Só o Vasco que não foi contactado aí não deve ficar no Vasco. O House recebeu algumas propostas, entre elas do Vitória. O Vasco, pelo que eu pude entender, negou, rejeitou a proposta do Vitória e a ideia é que House seja o segundo goleiro do Vasco. Alexander voltou de empréstimo pela equipe do Avaí, provavelmente também deve ser o terceiro goleiro do Vasco. Então, a gente esperava que o Vasco fosse ao mercado buscar um goleiro, mas aparentemente o Ramon Dias vai deixar o House aí como reserva imediato de Léo Jardim. Sendo sincero, o House nunca comprometeu quando entrou, né? E se fosse um goleiro ruim, não teria propostas de outras equipes. Mas enfim, o House permanece, o Vasco não vai negociar o jogador. O time vai jogar 2 competições ao mesmo tempo. E aí, o Vasco vai ter que ter 2 equipes. Até o momento eu não consegui confirmar quem vai comandar essa equipe no Campeonato Carioca. Até porque o William Batista vai estar na Copinha. O Vasco estreia essa sexta-feira na Copinha. Muito provavelmente no dia 18, passando de fase, o Vasco também
joga na Copinha. E aí, o William Batista estaria lá. Ramon comandando o time no Uruguai. Não sei quem comandaria o Vasco nesse jogo contra a equipe do Boa Vista. Mas a gente sabe que alguns jogadores da base serão utilizados. Matheus Julião, como a gente já tinha dito, deve ser utilizado nesse jogo, nesses primeiros jogos. Marlon Santos, essa informação do Emerson Rocha, também é mais um que deve ser utilizado. Jogadores que estouraram a idade no Sub-20, jogadores que não viajaram para o campeonato, que não viajarão para o Uruguai, e jogadores que estão fora de planejamento. Como foi no ano passado, serão jogadores que iniciarão o Campeonato Carioca pelo Vasco. Como eu falei, até o momento a gente não sabe quem vai treinar, até o momento a gente não sabe aonde vai ser transmitido os jogos como mandante do Vasco. Até o momento o Vasco não informou se vai manter na Vasco TV, se vai renovar o contrato com a Cazé TV, o Vasco ainda não informou qual será essa situação. Então, eu vi que muita gente comentou no vídeo que a gente falou sobre isso. Ah, Léo, Cazé TV, Vasco TV, só posso falar quando tiver confirmado. O Vasco ainda não confirmou, há muita especulação, inclusive uma especulação de que o Vasco poderia acertar com a Band e tudo mais, mas até a rejeição que o canal Gold recebeu com razão da torcida do Vasco, isso também pesa, e o Vasco quer uma valorização, né? Porque a torcida do Vasco abraça. Onde você coloca o Vasco, a audiência é garantida, a compra de produtos é garantida. Então, o Vasco não pode se expor em qualquer lugar, tem que fazer essa situação. O Vasco, neste momento, busca contratações, principalmente para o lado de campo, atacante, um reserva para o Verrete, apesar de que o Ryan vai iniciar nessa condição. O Ryan não é centroavante, a gente já falou diversas vezes. O Ryan é mais ali, pode jogar como segundo atacante, um jogador de lado, mas não é centroavante. Tem um GB também que está voltando, que muito provavelmente deve ser utilizado na Campeonato Carioca. Mas enfim, o Vasco vai buscar algumas posições carentes. Está buscando na calada, o Alexandre Matos tomando parte das negociações, e todas essas especulações que surgem, gente, é importante para o Alexandre Matos, que enquanto estão especulando o nome, ele vai em busca de outros. O caso que foi o que aconteceu com o João Vitor. O João Vitor não foi nem sequer ventilado no Vasco, era ventilado no Botafogo, até no próprio Corinthians, e do nada ele aparece como contratado do Vasco. Então, é uma maneira, aparentemente a janela de transferências está muito maluca, não só aqui do Vasco, algumas informações desencontradas de outros clubes também. Como a gente falou, a questão do Ivan, desencontrado, outros jogadores aí com muitas informações desencontradas. É o mercado da bola. Parece que a galera adotou um novo método de negociar esse ano e tá tudo diferente aí, as especulações não se confirmam, os jogadores que não foram especulados são contratados. É bom para o entretenimento nesse início de ano. Então é isso, tamo junto. Só para confirmar, Riquelme foi confirmado lá no Sport, já está lá, a gente já tinha dito. O Vasco nem mencionou a situação, né? Parece que o negócio do Riquelme com o Vasco foi bem claro, né? Foi bem forte. E nem mencionado foi pelo Vasco, mas enfim, Riquelme será jogador do Sport. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu! Qualquer novidade